Agora, meninas, eu vou gravar um conteúdo sobre o expressionismo, que é o conteúdo referente à nossa aula de amanhã, que é dia 1º de abril, tá? Nosso conteúdo é especificamente expressionismo, tá? E um artista específico chamado Edvard Munch, certo? Então eu vou explicar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, amanhã, no horário da nossa aula, né, amanhã, dia 1º, às 19h10, eu vou estar no bate-papo do Moodle, no chat do Moodle ali, para solucionar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então vamos lá, ó. Vou começar com essa frase aqui, que é importante para que vocês entendam muito os porquês do expressionismo, tá? É uma frase do próprio artista que a gente vai estudar. A natureza não é apenas o que é visível ao olho, ela também inclui as imagens interiores da alma. Primeiramente, a gente tem que entender que a palavra expressionismo já diz muita coisa sobre o movimento, né? Expressão. Mas aí vocês podem pensar assim, nossa, mas a arte sempre foi expressão, né? A arte é se expressar. Quer dizer, não é bem assim, né? O que a gente pode entender, e talvez a gente não tenha um tempo hábil em 6 meses de aula só, para que vocês consigam identificar isso com mais veemência, é que a arte nem sempre foi só expressão, né? Eu falo nessa expressão que vem do interior do ser humano, que está relacionada à subjetividade mesmo, ao que a gente sente lá dentro da gente. Durante muito tempo, a arte, ela queria representar a realidade de fora, né? Ou ela estava vinculada a algumas questões religiosas, ou algumas questões espirituais, ou ela estava relacionada a uma questão de doutrinação, didática, pedagógica, mas nem sempre a arte estava relacionada à expressão do ser humano no seu quesito de sentimento, no seu sentimentalismo, na sua dor, na sua frustração, no seu amor, né, no que o ser humano sente. É muito louco a gente pensar isso, mas foi de fato o que aconteceu, tá? Eu vou focar vocês aqui um pouquinho sobre o que estava acontecendo no mundo antes do movimento expressionista surgir, tá? Então, assim, vamos pensar que o expressionismo, ele é um movimento artístico do início do século XX, né? Então, se a gente pensar nos antecedentes desse início, né, do movimento expressionista, o que estava acontecendo no mundo? Então, estava prestes a acontecer a Primeira Guerra Mundial. O mundo estava vivendo uma revolução muito grande nas cidades, né, com seus processos de industrialização, tecnologia, que ligava a vida com as ferrovias, com a eletricidade, o telefone, né? Então as pessoas estavam vivendo toda essa mudança tecnológica já, né? Dessa mudança, dessa revolução industrial aí, que já tinha acontecido, mas a galera estava nessas consequências ainda. E dentro das artes, a sociedade também ela estava vivendo o surgimento da fotografia, porque a fotografia ela vem e ela muda totalmente a relação do pintor com a representação do real. Porque olha só, por que um pintor iria pintar agora de forma real, como se ele estivesse fazendo uma foto, vamos colocar assim, né? Por que ele ia pintar de uma forma tão realista, se agora existia a fotografia que podia capturar aquele momento realista de uma forma muito mais rápida? Então tudo isso, né, todas essas mudanças, elas mexem demais com o ser humano. Elas são estimulantes, lógico que são, mas elas geram também no ser humano algumas sensações que ele ainda não estava preparado para lidar com tanta mudança, né? Como ansiedade, né? Um pouco de situações que atormentam essa questão do psíquico, né? E essa ansiedade, né, e esse tormento, ela está muito relacionado à questão do futuro da sociedade, né? Aonde que eles vão chegar com tudo isso? E é justamente nesse contexto que vai surgir quase especificamente na Alemanha, não é totalmente, porque o expressionismo ele se espalha depois um pouco, mas é nesse momento, assim, nesse contexto que surge na Alemanha, mais ou menos em 1905,
um grupo, né, chamado de Bruck, que significa ponte. Esse grupo ele era formado por alguns estudantes de arquitetura e pintura, que eles se reuniam porque eles queriam quebrar com a pintura tradicional acadêmica, que eu já expliquei para vocês lá quando eu falei sobre história da educação, lembra os neoclássicos? Então eles queriam pintar com essa representação real, né, fiel da realidade, né, como se fosse uma foto. Eles queriam quebrar. Esse grupo, chamado de Bruck, a ponte, a tradução, ele era formado por alguns artistas. Entre eles está o Ernest Kirchner, o Erich Heckel e o Karl Ruttluff, né, e entre outros também, mas os mais importantes são esses. Aí aqui eu tenho uma imagem, né, que foi pintada pelo Kirchner, que mostra exatamente esse encontro deles, né, quando eles estavam elaborando todo esse processo do grupo chamado de Bruck. Essa é a pintura, essa daqui é um detalhe da pintura, tá? De Bruck, né, como eu disse, a tradução é a ponte, é uma homenagem a uma frase da obra Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, que foi um grande filósofo, tá? E é dessa frase aqui, ó: o importante no homem é que ele é uma ponte e não um fim. Interessante, né? Eu acho bárbaro, acho fantástico. Então é desse momento aí que surge o expressionismo. E como eu disse para vocês, a gente não pode focar ele só na Alemanha. Ele é considerado, ele é chamado como expressionismo alemão, mas ele movimentou, ele expandiu para outros lugares também, tá? O expressionismo ele é considerado um movimento de vanguarda, que eu já expliquei para vocês o que é vanguarda, né, que são movimentos artísticos que estão à frente do tempo. Eles são tão inovadores que eles estão à frente do tempo deles, por isso a gente chama de vanguarda. E com certeza o expressionismo é um dos primeiros representantes das vanguardas que foca nos aspectos subjetivos e psicológicos, muitas vezes, dos indivíduos, né? Valorizando essa questão dessa expressão emocional, né? Emotiva do ser humano, tá? Aqui, ó, algumas características do expressionismo são importantes vocês notarem, né? Vamos pensar que parece uma pintura um tanto quanto infantilizada, né? Mas por que eles faziam isso? Porque eles falavam que, na verdade, a gente tem essa questão da deformidade, né? A gente é além daquilo que está aparente. Então, o nosso interior, ele demonstra muito essa questão da deformidade, da dramaticidade, né? Então, o de Bruck, nesse caso específico, uma das características dele, no empenho deles, eles queriam ser uma ponte para a arte do futuro, né? E eles não queriam essa representação fiel, eles buscavam a alma das coisas, o sentido das coisas, a sensação das coisas, né? E eles têm uma visão totalmente subjetiva e emocional da realidade, eles são dramáticos, eles têm esse exagero desse existencialismo trágico, e eles produzem essas pinturas onde a gente vê a marca da pincelada, a gente vê o gesto, né? A gente sente um pouco essa ansiedade, esse drama na própria pincelada que eles utilizam. Eles fizeram muitas gravuras também, além de pinturas, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo de gravura. Geralmente as pinturas e as gravuras expressionistas, elas têm formas simplificadas, elas não são muito elaboradas, elas não têm essa questão das linhas muito presentes. Se vocês prestarem atenção, a gente quase não vê contorno. A gente vê as manchas, mas a gente não vê contorno das obras. Entendeu? Porque são formas mais simplificadas. Eles não estão querendo pensar em ponto de fuga, perspectiva, um desenho perfeito, porque o ser humano não é perfeito, o ser humano ele é deformado, né? Então eles têm essas formas, ó, formas são simplificadas, deformadas, as cores são fortes e com muito contraste. Realmente as cores são bem fortes e contrastantes. Esse tema aqui de banhista, sempre vocês vão perceber que são bem presentes nas obras dos expressionistas, porque eles querem mostrar muito essa questão da comunhão do homem com a natureza, tá?
Eu acho que enquanto eu falo, vocês devem estar pensando assim, nossa, mas o expressionismo começou lá em 1905 na Alemanha, mas ele é tão atual, né? E é exatamente por isso que eu tô dando essa aula de expressionismo para vocês. Eu acho que a gente está vivendo um tempo, um período agora, tão turbulento, tão ansioso, tão atormentado. Tá tão difícil a gente segurar a barra e ficar bem 100%, né? Eu falo que o expressionismo lá do início do século XX, ele é tão atual agora quanto em 1905, porque eu acho que não tá fácil, eu acho que tá pesado para muita gente. E os artistas naquela época, eles conseguiram apaziguar um pouco desse tormento, dessa angústia, né, dessa tristeza pintando. E a gente, o que a gente faz, né? Então eu quis colocar o expressionismo aqui para vocês, né, verem essas imagens, né, que são essas imagens chocantes, né, vibrantes, contrastantes, mas elas são imagens fortes que mostram na verdade a solidão das pessoas, a tristeza e a angústia, que eu acho que a gente vive um momento desse também, e que a gente precisa ter os nossos meios, ou as nossas artes, ou as nossas formas para conseguir fugir um pouquinho disso tudo, né? Porque não tá fácil, né, galera? Convenhamos. Vou parar um pouquinho esse vídeo aqui para ele não ficar longo, tá? Já volto.